Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos dando início a mais um estudo bíblico desta noite. Nós estamos nos reunindo mais uma vez no nosso canal lá do YouTube para estarmos estudando a palavra do Senhor. Hoje é quinta-feira é dia de estudo da palavra de Deus. Nós convidamos você, meu querido, minha querida, para estarmos estudando a palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a pneumatologia, ou seja, a doutrina da obra e da pessoa do Espírito Santo de Deus. Na semana passada, na quinta-feira passada, nós vimos o tópico que nós estudamos, que foi o Espírito Santo na vida do crente, a parte 1, a sua obra inicial. Então, hoje nós estaremos dando uma olhadinha na segunda parte, o Espírito Santo na vida do crente, a parte 2, a sua obra constante. Então, na parte 1, nós vimos a obra inicial do Espírito Santo, na parte 2, vamos ver a sua obra constante, ok? Então, convido você para que esteja conosco, abrindo o seu coração, abrindo a sua alma, para nós começarmos a estudar a palavra do Senhor, nosso Deus. Pegue a sua Bíblia, fique com ela aí de lado, você vai consultar, apesar de nós estarmos trazendo, durante o estudo, os textos bíblicos aqui na nossa tela, para você acompanhar aí na sua Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia, fique com a sua Bíblia de lado, nós vamos estudar agora a palavra do Senhor, mas antes, uma palavra de oração pedindo a graça de Deus para o nosso estudo. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos nessa noite, ainda que de forma virtual, através da internet, nessa rede social, nessa mídia social que é o YouTube, para nós estarmos, ó Deus, estudando a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Teu Santo Espírito, que é aquele que nós estamos estudando, Senhor, possa estar iluminando o nosso coração, nossa mente, para que nós possamos estar entendendo aquilo que a Tua palavra nos revela a respeito do Teu Santo Espírito. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós vamos então para esse tópico de hoje, Espírito Santo na vida do crente, a sua obra inicial. Só relembrando, que o estudo passado a gente viu a operação inicial do Espírito Santo na vida do crente, ou seja, no momento da sua conversão, no momento em que ele aceita, recebe Jesus como Senhor, Salvador de sua vida. Hoje nós vamos ver então o ministério do Espírito Santo durante toda a vida do crente até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, quinta-feira a gente viu a operação inicial, hoje nós vamos ver a operação constante do Espírito Santo durante toda a nossa vida. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação daquilo que nós estudamos na quinta-feira passada, uma retrospectiva para a gente relembrar aquilo que nós estudamos na quinta-feira passada, que foi a operação inicial do Espírito Santo na vida do crente. Então, nós vimos aí o Espírito Santo convence, essa é a obra inicial. O Espírito Santo, em segundo lugar, o Espírito Santo regenera. O Espírito Santo
batiza, ou seja, nos coloca em um corpo místico, que é o corpo de Cristo, a igreja. O Espírito Santo nos cela e, por fim, o Espírito Santo habita sempre no crente. Então, essa é a operação, né, inicial que o Espírito Santo faz em nós. E essa operação inicial do Espírito Santo na nossa vida ocorre simultaneamente, tudo isso aí, no momento da nossa conversão. O Espírito Santo convence o pecado da justiça e do juízo. O Espírito Santo regenera, ou seja, nos dá uma nova vida, produz em nós um novo nascimento, uma nova criatura. O Espírito Santo nos batiza, ou seja, nos inclui, nos insere no corpo místico de Cristo, que é a Igreja do Senhor. Passamos agora a fazer parte desta comunidade mística, né, que é o corpo de Cristo, que é a Igreja. O Espírito Santo nos cela, através desse selamento, o Espírito Santo nos garante, né, que nós somos filhos de Deus, somos salvos, e o Espírito Santo também, através do selo, demonstra que nós somos propriedades exclusivas de Deus. E o Espírito Santo habita sempre no crente, ou seja, a partir de agora, desse momento, o Espírito Santo passa a habitar sempre no crente. E o Espírito Santo não vai embora quando a gente peca, a gente estudou isso quinta-feira, né? Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo, né? E ao entristecer o Espírito Santo, nós restringimos a ação dele na nossa vida, o seu poder, a sua graça, mas ele não se ausenta da vida do crente, né? É por isso que o apóstolo Paulo sempre nos orienta, né, que nós estejamos sempre nos enchendo do Espírito Santo, plenitude total do Espírito Santo. Bem, foi isso que nós estudamos na quinta-feira passada, e agora nós vamos então para o tema de hoje, que é o Espírito Santo na vida do crente, a parte 2, a sua obra ou a sua operação constante durante toda a vida do crente. Então, em primeiro lugar, a gente vê que o Espírito Santo ensina o crente. Então, o ministério didático do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ensina o crente. Né? Isaías, capítulo 11, e o verso 2, afirma lá que o Espírito Santo ele é chamado de o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento. Então, o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria e de entendimento. Sendo então Espírito de sabedoria e sendo então Espírito de entendimento, o Espírito Santo, então, é aquele que nos ensina o crente. Ok? Jesus disse lá em João 14, 26, falando aos seus discípulos, ele disse que o Consolador, o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas. Observe que Jesus aí introduz esse ministério didático do Espírito Santo, né, de ensinar. Ele disse aos seus discípulos, o Consolador, ou Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Então a gente observa aqui uma das operações constantes do Espírito Santo na vida do crente é o ensino. O Espírito Santo ensina o crente. Ok? Segundo, o Espírito Santo guia o crente. Então vemos que o Espírito Santo ensina o crente, e agora vemos que o Espírito Santo guia o crente. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha aí, guiados pelo Espírito de Deus. Então, é uma operação constante do Espírito na nossa vida nos guiar o crente. Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Também João 16 e o verso 13, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, ele diz, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele está se referindo ao Espírito Santo, ele os guiará em toda a verdade. Olha aí, mais uma vez, aparecendo
esse ministério do Espírito Santo de nos guiar, né? E aqui ele está nos guiando a toda a verdade. E guiar a toda a verdade se casa, né, se complementa com o ministério de ensino do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ensina. Ok, queridos? Olha aí. Uma observação que a gente vai fazer aqui, só para ilustrar, com alguns exemplos do Espírito Santo guiando algumas pessoas no Novo Testamento. Então, a gente vai citar somente 3 exemplos pontuais para a gente só ter uma visão assim geral, uma noção de como esse Espírito Santo guia o crente, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro nós temos a figura do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 10, versos 19 e 20, diz o texto: enquanto Pedro meditava a respeito da visão que ele havia tido, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então, aqui nós temos o Espírito Santo guiando Pedro, né, a seguir com esses homens. Ele estaria indo então para a casa de Cornélio, um gentio, um não-judeu, e ele ali estaria trazendo a palavra para aqueles, não só para Cornélio, mas também para todos aqueles que estavam na sua casa, que não eram judeus, e aí abrindo então, né, o evangelho, o anúncio do evangelho para os não-judeus, né? Até então, a igreja se concentrava em evangelizar os judeus, mas aqui o Espírito Santo estava guiando Pedro para uma nova fase, né, que seria a fase de evangelização dos não-judeus, dos gentios, e aí começa com o Cornélio, né, que era centurião romano, e aí nós temos o Espírito Santo orientando e guiando Pedro para que fosse com aqueles homens, porque Deus havia enviado aqueles homens para que escutassem o Evangelho a partir do apóstolo Pedro. Outra figura aí interessante é Filipe, Atos, capítulo 8, versículo 29, está dizendo aí: então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Isso aqui é aquela passagem famosa do eunuco da rainha de Candace, que veio a Jerusalém, a adoração, estava voltando para a sua terra, lendo o livro do profeta Isaías, e encontrou aquela parte de Isaías 53, e o Espírito Santo, então, aproveita esse momento, né, para levar Filipe a evangelizar aquele eunuco. Então, o Espírito Santo, então, orienta e guia Filipe, dizendo: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E a partir dessa aproximação da carruagem, é que Filipe percebeu que ele estava lendo o livro de Isaías, e então começa a ter um diálogo agora, e Filipe pergunta: entendes tu o que leis? E o eunuco diz: como eu vou entender se ninguém me explica? Então essa foi a oportunidade que Filipe teve, orientado e guiado pelo Espírito Santo, para falar de Jesus e do Evangelho para aquele homem. Temos também o exemplo aí de Barnabé e Paulo, como pessoas ligadas à igreja de Antioquia, né? Atos capítulo 13, e o versículo 2 diz o seguinte: enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Paulo, e Saulo, né, que vai ser chamado de Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então a gente vê aqui o Espírito Santo guiando aquela igreja, de uma certa forma também guiando Paulo e Barnabé para serem separados e consagrados para uma obra que o Espírito Santo estava chamando então aqueles 2 homens, que era a obra de levar o Evangelho, expandir o Evangelho por todas as partes do Império Romano, pregando o Evangelho também, não só a judeus, mas também
aos gentios, principalmente com o ministério do apóstolo Paulo. Então nós temos aí 3 exemplos de como o Espírito Santo guiou as pessoas no Novo Testamento. Ok, meu querido? Terceiro, o Espírito Santo conforta o crente. O ministério de consolação, de conforto do Espírito Santo, ele é constante na nossa vida, e aí se a gente não tivesse esse ministério na nossa vida, né? Se o Espírito Santo não estivesse nos confortando e consolando diante das dificuldades dessa vida. Lá em João capítulo 14, versos 16 e 26, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador, indicando aí esse ministério confortador e consolador do Espírito Santo de Deus, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto, João 14, 16, o Senhor Jesus diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Jesus, falando também a respeito das perseguições que seus discípulos enfrentariam, seriam muitas, ele promete o Consolador. Ele promete que esse Consolador iria ajudar os discípulos, confortando, dando força, consolando os discípulos. Nós vemos esse texto aí de João 16, verso 2 e 7, onde está escrito lá em João, né? Jesus falando a respeito dos discípulos e dessa ação de ajuda e de conforto do Espírito Santo. Ele diz, eles expulsarão vocês das sinagogas, está falando a respeito aqui dos judeus, né? E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. O próprio Paulo reflete isso aí, né? Ele perseguia a igreja de Deus, entendendo que estava fazendo a obra de Deus, mas na realidade estava perseguindo a Jesus Cristo e o povo de Deus. Aí ele diz, todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito, o Consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu os enviarei a vocês. Então, Jesus então prepara os discípulos, dizendo que eles seriam perseguidos, que eles seriam expulsos das sinagogas, que as pessoas então estariam até tirando a vida desses discípulos e com isso achar que está prestando um culto a Deus, mas que ele iria enviar o Consolador, que estaria com a igreja, com os discípulos, trazendo esse conforto, trazendo esse consolo nesse momento difícil de perseguição. Ok, irmãos? 4, o Espírito Santo concede poder ao crente. A palavra poder vem da expressão do grego, né, dynamis, que tem o sentido de energia constante. A palavra dynamis, no grego, tem esse sentido de energia constante. A palavra dynamis é a raiz de uma palavra que a gente conhece muito bem, que é a palavra dinamite. Dinamite, né? TNT, explosivo, né? Então, significa, então, o poder explosivo do Espírito Santo. Então, quando ele está dizendo que o Espírito Santo concede poder ao crente, é que o Espírito Santo concede um poder, uma energia constante e explosiva que vem do Espírito Santo para o crente realizar a obra de Deus, que é essencialmente a obra de proclamação do Evangelho e de sermos testemunhas de Jesus em todos os lugares. E a gente observa isso no versículo 8 de Atos capítulo 1, onde Jesus diz, mas vocês receberão poder, e a palavra aí é dinamis, energia constante, vem da palavra dinamite, é o poder explosivo do Espírito Santo, né? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, observe que esse poder ele está atrelado, né, à presença do Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, é o poder explosivo do Espírito Santo levando, então, os discípulos
a serem testemunhas de Jesus, porque o restante do versículo diz: e sereis as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Com a descida do Espírito Santo, irmãos, um poder explosivo caiu sobre os discípulos. É só você acompanhar isso aí lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando no dia de Pentecostes, né, o Espírito Santo veio, desceu sobre a igreja. E o que é mais interessante e extraordinário é saber que este poder está ao nosso dispor hoje. Esse poder do Espírito está também disponível nas nossas vidas hoje. O Espírito Santo, ele coloca à nossa disposição esse poder da sua presença em cada um de nós, para nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos o Evangelho de Jesus, sermos testemunhas de Jesus. Ok, querido? Então, encha-se do poder que vem do Espírito Santo. Os discípulos, eles foram transformados, né, pelo poder, dinamite, do Espírito Santo. Né? Então, a gente observa isso porque, a princípio, antes de receber o Espírito, os discípulos estavam com medo dos judeus. A gente observa isso nesse texto de João, capítulo 20, versículo 19, que diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Então a gente observa aí que estava com as portas trancadas da casa. Os discípulos estavam lá e eles trancaram tudo porque estavam o quê? Com medo dos judeus. Mas depois, ao receber o Espírito Santo, eles foram totalmente transformados, mudados. Eles se encheram desse poder, dessa energia constante, desse poder, né, explosivo da presença do Espírito Santo na vida deles, que vieram no dia de Pentecostes. E a gente encontra isso. A partir daí, os discípulos mudaram, não eram mais medrosos, mais ousados, cheios de ousadia, né, cheios de poder, cheios de destemor. E é isso que a gente vê em Atos, capítulo 4, versículo 13, onde diz: ao verem a ousadia de Pedro e João, ou seja, o sinédrio, né, a corte dos judeus que prenderam os discípulos, disseram: olha, não falem em Jesus, não toquem nesse nome, vocês não podem falar. Né? Então, ao verem a ousadia, então Pedro toma a palavra, né, responde. Então, ao verem a ousadia de Pedro e João, diz o texto, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Por quê? Por causa desse poder do Espírito que estava na vida deles, né? O Espírito Santo estava guiando os discípulos a toda a verdade, o Espírito Santo estava ensinando os discípulos a falar naquele momento. Então, com aquela ousadia do Espírito na vida dos discípulos, né, os componentes do Sinédrio, eles ficaram admirados como pessoas, né, homens iletrados, incultos, podiam ter tanta ousadia e tanta sabedoria. Eles ficaram admirados porque nos discípulos estava um poder explosivo do Espírito Santo. Ok, queridos? Quinto, o Espírito Santo intercede pelo crente. Aí é o ministério de intercessão do Espírito Santo nas nossas vidas. A palavra de Deus, queridos, ela nos ensina. E por causa das nossas fraquezas, nós não sabemos se o conteúdo das nossas orações está de acordo com a vontade de Deus. Que as nossas orações precisam estar em acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos renovar a nossa mente, né? Nós precisamos estar sendo transformados, renovados, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, na nossa fraqueza, nós não sabemos se o conteúdo das nossas orações está de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo intercede por nós e o faz com gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos que não se expressam em palavras.
Os gemidos são tão intensos, são tão extraordinários, que eles não podem ser descritos com palavras humanas. Então, o Espírito Santo faz essa ação intercessória na nossa vida para que as nossas orações estejam de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, né? Então, o Espírito Santo, ele vai e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos ver o texto da palavra de Deus que nos afirma isso, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Nós temos aí à nossa disposição, né, esse ministério intercessório do Espírito Santo. Nós não sabemos orar de acordo com a vontade de Deus, mas o próprio Espírito, então, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no final do versículo 27 ele diz: porque o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa é essa ação permanente ou constante do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Ele fez tudo aquilo que a gente viu na quinta-feira passada, no momento da nossa conversão, e agora, através de toda a nossa vida, o Espírito Santo, ele vai estar fazendo essa obra constante que nós acabamos de ver aqui. Ele vai nos ensinar, ele vai nos guiar, ele vai nos conceder poder, ele vai interceder por nós. Que coisa maravilhosa são as ações do Espírito Santo na nossa vida. E essa é uma ação constante, ou seja, o Espírito Santo vai estar sempre realizando essa obra até que Jesus volte e venha estar com seu povo, com a sua igreja. Que Deus possa estar lhe abençoando, meu irmão, que Deus possa estar lhe abençoando, minha irmã, que você possa ter aproveitado um pouco esta noite, esse estudo, que ele tenha sido uma bênção na sua vida. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela oportunidade mais uma vez que o Senhor nos deu de estudar a tua palavra. Muito obrigado, porque nós aprendemos um pouco mais a respeito do Espírito Santo, teu Santo Espírito que o Senhor mandou para que estivesse conosco, com a igreja, e vive em nós e opera em nós. Muito obrigado, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, te abençoar, minha irmã. Nos encontramos no estudo bíblico na próxima quinta-feira, mas no próximo domingo nós temos culto vespertino, culto solene ao Senhor, a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial. Deus lhe abençoe ricamente. Tenha uma excelente noite. Em nome de Jesus. Amém.